a gente pensa assim, você é um profissional da saúde, né? O profissional de educação física é um profissional da saúde. Quando você é profissional, você tem que ter estratégia e planejamento para o seu atendimento, para a sua prescrição, para o seu acompanhamento e para a sua vida nesse contexto todo. Então, assim, muitos profissionais, em muitos momentos, começam a querer trocar problema pessoal com o cliente, já tá fora, né? Já tá totalmente fora da curva. Mas acontece. A gente não pode fechar o olho e dizer que isso não acontece. Acontece, né? Outras vezes, usa o treino para ser a terapia do cliente. Não, nós não somos terapeutas. A gente entende da questão comportamental, a gente está próximo ao cliente, mas a gente não pode deixar a nossa sessão de atendimento ir para o lado do acompanhamento terapêutico. A gente tem o acompanhamento do exercício. Então, você vai poder ouvir o seu cliente? Ok. Você vai poder entender o seu... Ok. Mas você não tem condição técnica nem científica para conduzir o teu cliente nessa área da terapia. Você não é terapeuta. Então, assim, o que é muito importante a gente trazer com relação à autorresponsabilidade? Eu penso assim, que é você compreender que, putz, eu falhei já, eu já fiz isso. Nossa, quantas vezes eu fiz na minha vida profissional? É óbvio que eu fiz, né? Claro. Mas, pô, como é que eu vou fazer para não fazer de novo? O que eu tenho que fazer? Como eu vou gerir a minha questão profissional para que eu não cometa esse erro novamente e alcance resultados os quais eu desejo e que o meu cliente deseja? Então, assim, é esse ponto da autorresponsabilidade que eu acho importante. E isso não é fácil, é simples, mas não é fácil, né? É simples. Por que eu digo que é simples? Porque você vai buscar conhecimento na área do comportamento humano, você busca conhecimento na área do atendimento, você busca conhecimento na área de marketing, você busca conhecimento na sua área específica da educação física, você busca conhecimento na sua vida pessoal, no teu comportamento pessoal e distingue do teu comportamento profissional. Então, assim, são pontos fundamentais, ok, mas a gente sabe que não é simples. E óbvio que a gente vai falhar. Mas lembre-se, você vai falhar a um passo de acertar, porque você já fez uma estratégia, você tem um planejamento e você sabe o que você quer alcançar. Então, assim, esse caminho lógico é que é fundamental para que você se desenvolva e seja, de fato, um profissional top. Um profissional que alcance resultados, que eu gosto tanto dessa palavra, extraordinários, né? Mas extraordinários para você e extraordinários para o seu cliente. E isso só vai acontecer se você tiver todas essas ferramentas planejadas para que você tenha um resultado. Porque senão você fica nesse mar de ideias e de conhecimento e de coisa, mas eu não tenho uma estratégia. Então, assim, a estratégia da Flávia é diferente da do Léo, que é diferente da do Márcio. Por quê? Porque tem a ver com a individualidade da profissional que eu sou, que tem a ver com os meus valores, com a minha missão de vida e com a minha missão do que eu entendo de ter como missão profissional. Uma vez eu estava conversando eu e o Léo, e eu perguntei assim, Léo, o que você sonha com a educação física? E ele me disse algo que eu achei assim lindo, mas assim, não é o que eu sonho com a educação física. Ele disse, eu quero trazer Deus para a educação física. Eu fiz, gente, achei isso de uma profundidade, mas de uma clareza, que eu disse, pô, eu também quero, mas essa não é a minha missão. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza do que a gente quer e do que é importante para você. Então, eu brinco muito aqui, já falei várias vezes, assim, muitos acham que ter sucesso é ter uma Ferrari. Outros acham que é trazer Deus para a profissão. Outros acham que é ser feliz na sua vida como um todo e não ter problemas financeiros, né? Outros acham que é ter uma bolsa da Louis Vuitton e uma da Chanel e outra de não sei o que, de não sei o que. Então, ok, isso não é ruim. Você não está aqui para julgar o que é certo, o que é errado. Não é isso que a gente está falando. É o que é importante. E você tem que ter essa clareza do que é importante para você, para que você possa entender o teu cliente, o que é importante para ele. E aí sim, você vai ter uma prescrição de exercício com o comprometimento do teu cliente. E ele vai alcançar os resultados. Então, assim, é simples demais, né, de se falar. E é muito possível de se fazer. Porque eu, quando era profissional de educação física, eu fazia esse tipo de prescrição. Hoje, com toda certeza, se eu fosse voltar a prescrever, que não é o que eu almejo mais, eu iria prescrever melhor do que eu prescrevia lá atrás, porque eu tenho uma clareza desse processo maior do que eu tinha lá atrás. Mas eu já fazia esse caminho. Então, assim, é isso que a gente precisa trazer para a educação física, para sim a gente ser profissional da área da saúde, para sim a gente ser o profissional do bem-estar que o mercado necessita. Porque o mercado hoje fala no wellness, o mercado hoje fala no bem-estar, o mercado hoje fala em saúde, mas na hora que o Valdir vende o personal lifer,
o profissional acha que aquilo é uma bobagem, né? Na hora que o cara vai fazer o curso de comportamento humano e traz o coach para dentro da educação física, ele não consegue fazer, ele começa a transferir e achando que a sessão de treino é terapia. Ou ele diz, eu sou coach. Mas que coach? Coach de quê? Você treina o quê? Eu não compreendo o que eu estou treinando, mas eu sou coach. Né? Então, assim, não é por aí. A gente precisa ter essa condição de perceber que nós somos falhos. E sempre vamos ser, porque somos humanos. Mas a gente daí entender como eu vou atuar para obter resultados melhores dentro da profissão que eu escolhi ter, né? E dos resultados que eu quero obter. Eu quero que meus clientes tenham esse tipo de resultado. Mas não é um resultado fitness só da barriga de tanquinho da perna com 55, pode até ser, se esse for o meu objetivo. Mas aí a gente foge um pouco da saúde e parte para um esporte de rendimento, né? Isso. E aí, assim, são objetivos diferentes. É certo? É errado? Não, não é isso. Mas são objetivos de mercados diferentes. Podem andar juntos? Podem. A Feira do Arnold é uma feira de halterofilismo, de fisiculturismo. Vai ter o bem-estar dentro da feira da conferência. O que tem a ver bem-estar com fisiculturismo? Muito, muito. Tem muita coisa a ver. Mas o público geral talvez não perceba esse bem-estar. Fala, nossa, fisiculturismo não é bem-estar. Como não? Já imaginou um atleta de fisiculturismo ao lado do seu competidor direto ali, com um deltoide maior, com um quadríceps maior, com um abdômen melhor, com um posterior, com um músculo tal, com pontos específicos para avaliação no mesmo palco, na mesma sala de espera. Se esse atleta não tiver uma condição mental de um bem-estar de tudo que ele fez para chegar ali e estar ali, ele jamais consegue subir no palco e obter um resultado. Fora toda a questão de alimentação, toda a questão de nutrição e sim de fármacos também, porque é necessário. Mas isso não é uma condição única do fisiculturismo, é a condição do alto rendimento. Então, por isso que eu falo, são 2 pontos, mas eles se comunicam. O alto rendimento está comunicado com o bem-estar e com a saúde, sim, mas tem outro nível de exigência. Então, assim, existe essa combinação, mas a gente tem que ter clareza no nosso negócio, em qual negócio eu atuo, e como eu compreendo essa saúde, esse bem-estar na parcela do meu negócio. Por isso a estratégia, o planejamento. A gente está falando que o Léo trouxe com muita propriedade no início da fala dele anterior,